No último dia 8 de janeiro, o Brasil assistiu a ataques terroristas ao centro do poder, ao coração do poder, uma espécie de imitação, de arremedo do que aconteceu no Capitólio, nos Estados Unidos. O que esses ataques significam? Como entendê-los? Eu já explico. Olá a todas, todos e todos vocês, eu sou João Willis, o seu informante. A primeira coisa que devemos saber sobre a seita bolsonarista é que ela é composta de cidadãos formados e constituídos pela desinformação, pela propagação de fake news, teorias conspiratórias e outras formas de desinformação que produziram uma subjetividade de seita. Existe, portanto, esses peões, massa de manobra, e ao mesmo tempo os articuladores dessa seita, que agem por cinismo e oportunismo, e estão as instituições da própria república, como por exemplo as Forças Armadas. Outros articuladores são os pastores evangélicos das igrejas neopentecostais fundamentalistas e influenciadores digitais de extrema direita. Os articuladores, os cínicos e oportunistas, estão manipulando membros de uma seita política constituída pela mentira, pela desinformação e pelas teorias conspiratórias. Isso significa que o movimento não é orgânico? É mais ou menos orgânico. O movimento tem uma identificação ideológica com as ideias de Bolsonaro e da extrema-direita de uma forma geral. Mas ele deixa de ser orgânico na medida em que ele é estimulado, financiado. Ou seja, os ônibus que partiram principalmente dos estados Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul, os ônibus que continham os terroristas, foram financiados por empresários do agrobusiness e por pastores evangélicos. O que é que significam esses ataques? Significa que a seita bolsonarista saiu do submundo digital, da internet, onde não há lei e onde a destruição pode acontecer sucessivamente, porque a destruição é imaterial, para o espaço real, para a destruição real. Eles quebraram não só um pacto com a democracia, mas um pacto com a política. A destruição dos 3 palácios do governo, dos 3 palácios da República, significa uma destruição literal da polis, da cidade política, portanto, da política. E quando se rompe com a democracia e com a política, faz-se uma declaração de guerra. Então a retórica da guerra está em todos os vídeos dos terroristas, os vídeos que anunciavam o ataque e os vídeos feitos durante o ataque. Isso quer dizer que a resposta da democracia e das instituições não pode ser diálogo, não pode ser a política, porque eles já romperam com a política. A extrema-direita é literal, tomada por um vazio de pensamento, ela vê o mundo de forma binária, desconhece os tons de cinza, desconhece a complexidade do mundo e abre mão dessa complexidade. A extrema-direita e a seita bolsonarista em especial acata ordens, não pensa, crê, não reflete. Essa literalidade também se manifestou na incompreensão das obras de artes que estavam nos palácios da República. Como a arte da extrema-direita, e a gente pôde notar isso quando Bolsonaro se mudou do Palácio Alvorada e nós vimos as peças de obra de arte presenteadas a ele, ou seja, obras de arte muito literais, de um realismo naif literal. Ou seja, como a extrema-direita não compreende a arte na sua profundidade, na sua dimensão mais ampla, na sua polissemia, óbvio que ela, como ela não entende, ela ataca. Por isso, os quadros de Portinari, o quadro de Cavalcante e outras obras de arte foram vandalizadas pelos bolsonaristas. Eles não compreendem essa arte. Eles são literais também na forma de compreender a Bíblia. Ou seja, a Bíblia é tomada na literalidade. Não se interpreta a Bíblia. E eu chamo a atenção para isso porque a base desse movimento, digamos, o alicerce desse movimento fascista, dessa seita, são as seitas evangélicas neopentecostais. Então nós temos uma sobreposição de seitas. Uma seita constituída
de seitas evangélicas neopentecostais. E daí, por isso, por esse alicerce formado das seitas neopentecostais, é que a extrema-direita, em especial a extrema-direita bolsonarista, é homofóbica. E quase todas as suas fake news têm um fundo, estão relacionadas insegurança ou ansiedade sexual. Um outro aspecto que é importante ressaltar desses ataques é que, uma vez que a desinformação, a mentira, as fake news, as teorias conspiratórias foram fundamentais para criar o laço, para criar o elo, para produzir a subjetividade de seita, é importante ressaltar o perfil médio desses terroristas. O perfil médio é de homens brancos, acima dos 50 anos, ressentidos, fracassados e que acham que estão perdendo seus pequenos poderes diante do avanço de movimentos como o movimento feminista, o movimento LGBT e o movimento antirracista. E, óbvio, as pessoas que estão nessa faixa etária têm o que eu chamo de analfabetismo digital funcional. Essas pessoas não sabem manejar a cultura digital. Elas estão mais ou menos inseridas nessa cultura, então elas não têm uma subjetividade que possa defendê-las da desinformação e da mentira. Então elas aderem muito mais à mentira por desconhecerem o próprio ambiente digital. Mas, para nossa sorte, as instituições decidiram responder, e responder à altura, responsabilizando não só a horda, os peões que invadiram os palácios dos poderes, mas também os financiadores. E é assim, não pode haver perdão, não pode haver anistia. Com a democracia não se brinca. Eu sou João Willis, o seu informante.